Salve, rapaziada, Conexão PVT no ar. Hoje recebendo aqui o diretor da PFL, o cara que está fazendo um trabalho diferenciado aí há um bom tempo junto à PFL, Professional Fighters League. Eduardo Lima, bem-vindo, cara. Valeu, obrigado, Marcelão. Salve, salve aí, galera do PVT. Obrigado pelo convite. Prazerzaço falar contigo. Tenho acompanhado aí direto seu trabalho. A PFL crescendo muito, né, Eduardo? Assim, sempre tive curiosidade de entender, né, como é que você entrou no mundo da luta, no mercado, né? Até hoje em dia você é um dos caras aí mais importantes hoje dentro da PFL. Eu vejo que você está em todas, né, na hora de traduzir. Pô, toda hora eu falo com algum lutador, calma aí, tem que ver com o Eduardo. Quer dizer, você é um cara que, pela sua competência, né, você foi ganhando espaço na PFL. Mas conta pra gente como é que você entrou na luta. Cara, é o esquema de arroz de festa mesmo, né? Tá em todas aqui, jogando quase que nas 11. É, eu entrei no mundo da luta, nunca fui praticante, fui sempre amante do esporte mesmo. Enfim, sigo desde mais ou menos os 12 anos e fiz carreira de faculdade aqui nos Estados Unidos. Um dia achei um estágio no UFC, né, em Las Vegas. E decidi através de contar, aplicar, né, e primeiramente aí através de contatos, meu tio querido Sérgio Lira me ajudou aí com, enfim, dando uma ligadinha pro Minotauro, que sempre teve e terá, né, o seu peso na organização. E, pô, deu uma moral no meu currículo, peguei a vaga de estagiário, de lá voltei, concluí meus estudos na faculdade e estou aqui. Quase 6 anos depois, a PFL foi e ainda é, né, o meu primeiro emprego aí. Depois da faculdade, eu fui o quinto empregado da firma, logo depois da transição do World Series of Fighting para a PFL. Cheguei num cargo muito diferente, não tinha nada a ver com lutador, mas numa de quase que de faz tudo, né? E ao fazer tudo, né, com um plantel aí de, na época, pouca gente, 66 atletas na época, tentando ajudar, coordenando a parte médica, enfim, relações públicas, redes sociais, fazendo um pouco de tudo, vira um pouco de tato pessoal aí da minha parte e fui crescendo aí hoje em dia como braço direito, desculpa, do Reicef, tocando aí boa parte da nossa operação do que diz respeito aos atletas. E você falou na época que tinha 60 atletas, né? Hoje são quantos, você pode falar? Hoje é um plantel de um pouco menos de 200. Então, a própria regular season tem 60 atletas em atividade, mais ou menos uns 6 alternates, às vezes um pouco mais, né? E aí você considera também que tem muita gente que sai, né, que se lesiona antes da primeira luta, depois da primeira, antes da segunda. Então, em termos de quem está competindo pelo milhão, acaba sendo, entendeu, entre os 70 e 72. Fora isso, a gente tem o PFL Europe, né, que são na casa aí, incluindo os alternates, são mais ou menos uns 40 atletas, e o Challenger Series, que tem por volta dos 70 também. Então, te arredonda aí, acho que são 160, 180 atletas no total. Cara, a ideia é muito interessante, né? Desde a primeira vez que eu vi a PFL, assim, eu achei muito legal, principalmente, né, Eduardo, porque a gente pode ver o objetivo principal, que é a luta, né? Ali não vai fazer diferença se o cara fizer trash talk, se falar mal do outro. E isso a gente vê que se externa ali na luta, se externa na postura dos lutadores. Eu nunca vi, né, desde que eu acompanho o PFL, assim, nenhuma atitude desrespeitosa ou briga, muito pelo contrário, né? Normalmente o cara parece que você está assistindo, né, um campeonato de uma arte marcial mesmo, que o cara vai lá, ganha e vai lá e cumprimenta o outro, tem maior respeito pelo oponente, né? Isso sempre foi uma preocupação de vocês? Sempre, sempre. Acho não, isso é uma coisa que vem muito do caráter do Ray, né? Como um praticante, né, de longa data. E é de sempre, assim, louvar o que é feito dentro do cage, né, naqueles 15 minutos ali. É claro, você tem que saber vender, você tem que estar disposto a fazer mídia, você tem que saber se promover nas redes sociais, mas, assim, a gente sempre tem as nossas reuniões com os atletas, né, não só de regras, mas de comportamento em geral, da semana da luta,
da noite da luta. E aí isso me lembra, por exemplo, um acontecimento de 2 semanas atrás, quando o Bubba Jenkins e o Chris Wade se enfrentaram pela segunda vez. Enfim, a galera que está acompanhando a temporada e assistiu a transmissão do combate com o nosso querido Verdun, o Bubba Jenkins está por cima e dá aquela carcada no Chris Wade, que ele já tem uma rivalidade antiga, aí já lutaram antes e não se gostam. E acabou a luta, foi a primeira coisa que o Ray foi fazer, foi conversar com os dois e assim, conversar sobre atitude e assim, o professional, né, o profissional que está incluído no nome da empresa, uma das 3 palavras. Pô, bacana, cara, bacana. E agora, curiosidades, né? São 6 brasileiros campeões, é isso mesmo, Eduardo? Eu estava olhando, ó, não por ordem, né? O Felipe, Capelosa, Larissa, Natan, Raul, Cara de Sapato, estou esquecendo alguém? Não, tá São certo. 6 milhões de dólares Na faturados por verdade, na brasileiros, verdade né? são mais do que 6, porque o Natan levou 2. É verdade, rapaz, são 7 milhões de dólares. É Pois exatamente, é. 7 milhões de dólares. Por isso que eu fiquei com 7 na cabeça, porque o Natan levou 2. Exatamente. O primeiro foi quem? Foi o Felipe. Primeiro ano foi o Felipe e o Natan. Natan, primeiro ano, né? E você tá desde que não pagava US$ 1 milhão? Como é que se deu esse processo, essa ideia do US$ 1 milhão, né? Que isso realmente é um diferencial de marketing, é um diferencial em todos os aspectos, né? Não é por acaso Claro. que você tem o Shane Burgos da vida que, querendo sair do UFC, falando, não, não, eu quero sair, né? O próprio Thiago Marreta pedindo, por favor, para sair, acreditando na possibilidade de ganhar US$ 1 milhão, né? Pois é assim, desde o momento zero, o valor foi 1 milhão, desde a transição, né, de WSOF para PFL, o valor era 1 milhão. A única regra maior que a gente teve, assim, maior mudança de 2019 para 21, né, 2020 com o hiato aí devido à pandemia, nós fomos de 12 atletas por divisão para 10. E com isso, a gente perdeu aquela coisa de fazer 2 lutas na mesma noite, que os atletas faziam as quartas de final, 2 rounds, e a semifinal, 3, tudo na mesma noite, lutando um total aí de potencialmente 5 rounds entre 2 oponentes. É isso, isso. Mas como você falou, tem muita gente hoje em dia que está, enfim, segurando no contrato, esperando o momento certo, entendeu? Recusando renegociações aí com outros grandes eventos, porque, enfim, ou porque não são do trash talking, ou porque valorizam a atividade que a PFL dá, né, de você poder fazer 4 lutas. Assim, acho que você não consegue imaginar no MMA um cara que perde a luta e já tem a data da próxima, né? Assim, antes mesmo de perder, antes de sair do cage, você já sabe quando você vai lutar de novo. Isso é uma coisa que eu vejo como um grande atrativo aqui para quem está, enfim, em competição. Uma outra coisa que vocês colocaram que foi muito importante, eu estava até conversando com a Ana antes da transmissão. Outro dia eu tinha até esquecido desse detalhe, que é importantíssimo, né, cara? Vocês tiraram a cotovelada, né, que faz parte das regras unificadas. Isso é, de certa maneira, essencial para o atleta conseguir fazer 4 lutas em 8 É, meses. seria muito difícil, leviano da nossa parte, incluir cotovelada e esperar que uma pessoa que fez, entendeu, 3 rounds vá poder lutar em 8 semanas depois de levar, entendeu, uma cotovelada séria. É verdade. Bom, e com relação às categorias, são 6 divisões, né? Eu vi com a saída da Kyla, vocês diminuíram, né, a divisão feminina, não era isso? Era A galo divisão foi para femi pena, né? Isso, a divisão feminina era até 70 quilos, mas isso já era até uma decisão que a gente já tinha tomado e até compartilhado com as atletas, independente de quem ia lutar esse ano ou não, né? Uhum. Assim, a gente, mais ou menos no meado do ano passado, antes de ver quem ia para playoff e tudo mais, já era uma decisão que a gente tinha tomado como uma liga de descer para 66. Tem mais oportunidade, né? Tem mais gente para gente conversar e talento para trabalhar. E quer dizer, uma Kyla da vida, um Verdun, né? Esses talentos assim ficam
mais ou menos ali como fazendo super lutas, ou vocês querem que eles voltem a lutar torneio? Como é que é a ideia? Claro, assim, a gente fez nosso primeiro evento de pay-per-view, no final do ano passado, né, a nossa própria final, e, assim, atletas do porte do Verdun, porte da Kayla, são pessoas que a gente pode, enfim, considerar para um evento de pay-per-view, que pode também incluir, entendeu, a nossa própria final, como foi ano passado. Bacana. E vocês têm ideia, assim, de vir para o Brasil, Eduardo? Eu sei que o presidente está vindo aí, né? Ele vai estar no Summit aqui. Existe alguma possibilidade de fazer alguma edição no Brasil? Assim, interesse não falta, né, assim, eu fiz uma matemática básica aqui com ele ao planejar essa viagem, número de atletas e tudo mais, acho que no plantel atualmente, em relação a quem a gente tem, sob contrato, né, não só na liga, mas Challenger Series e pessoas que podem estar lesionadas e tudo mais, acho que são um total de 23. Então, eu acho que o Brasil é o maior mercado da PFL atualmente no que se diz respeito ao número de atletas, e todos de altíssimo nível, na minha opinião. Então, acho que, assim, o público da PFL tem uma fundação muito, muito grande no mercado brasileiro, e é uma coisa que a gente está estudando já há um bom tempo, um eventual evento aí no Brasil. Pô, que legal. E essa vinda do Vitor aqui tem uma coisa especial dele estar junto com o presidente? Qual a ideia de vocês? Eles vão dar uma palestra? Como é que vai ser isso? É fechado? Aberto? Eu não tenho muitos detalhes sobre isso. Foi uma coisa até que a gente conversou de forma breve, eu e o Pito, o CEO, agora, semana passada, ao longo do evento. Então, eu só vi, assim, mais ou menos as datas por alto. Mas o Vitor vem trabalhando com a gente, né? No Challenger Series, acho que ele foi quem mais atuou no quesito de jurado, né? De special guest, special judge, considerando a parte que é assim, é como a gente falou no começo, né? Assim, a PFL foca muito no que acontece dentro do cage, mas você também você tem que saber se promover, você tem que saber se vender e você tem que saber dar um show, né? Seja um show, o que a gente valoriza mais é um show dentro do cage, mas assim, você saber se portar e se vender como businessman é muito importante. O Vitor sabe disso muito bem. É um cara que fez uma transição, enfim, fantástica do esporte enfim, após a aposentadoria. E a gente, enfim, tem várias conversas aí rolando com ele. Eu não tenho muitos detalhes sobre a palestra, a única coisa que eu sei é que é um evento fechado e vão ter outros palestrantes, outras pessoas lá para incluir e poder somar também. Mas acho que é isso. Pô, bacana, muito. E com relação às categorias, Eduardo, pô, a galera, né, aqui no Brasil, maior celeiro, né, depois dos Estados Unidos aí, de número de lutadores absurdo, todo mundo sonha, né? Somente as mulheres, você tem uma divisão feminina só, e você não tem, por exemplo, a divisão, você tem meio pesado, você tem o welterweight, mas você não tem médios, né? Também não tem as divisões mais leves. Existe alguma expectativa de criar essas novas divisões ou você acha que está bem definido esses 6 pesos? Assim, existe uma expectativa com certeza da gente fazer mais eventos, já fazer mais eventos, ter mais pesos, né, para poder trabalhar. A eliminação, né, temporária, né, no caso do peso médio, foi para a gente poder incluir a categoria feminina e ainda poder manter o mesmo número de eventos em termos de regular season playoffs e a própria final. Se a gente inclui um peso, é um pouco complicado porque fica um número não só ímpar, né, mas é um pouco mais difícil você conciliar o número de lutas que você vai fazer, que você vai dar por evento e, consequentemente, como você vai assim, preencher o calendário. Mas em termos de expansão, com certeza, adicionar mais peso. A gente agora acabou de começar o PFL Europe, fizemos o primeiro evento em Newcastle há um mês, um pouco menos de um mês atrás, incluindo já 2 pesos novos, né? Flyweight feminino e bantamweight masculino. Então, assim, isso já é a liga estudando novos pesos, dando uma olhada no nível de talento que a gente tem para poder potencialmente trabalhar ao incluir novos pesos aí no nosso plantel. Com relação
Eduardo, assim, eu te confesso que as primeiras edições, né, eu não acompanhava tanto. Qual é a diferença? Você falou agora, uma das coisas que realmente eu tinha reparado, antigamente vocês tinham a fase, eu acho que era semifinal e final na mesma noite, né? Era Não, essa, era quartas de final e final. quarta de final e final, quarta de final e semifinal, Isso, quartas de final e quarta de final semifinal. e semifinal na mesma noite. E o número de atletas, quantos eram por divisão e quantos são hoje? Naquela época, ou seja, 2018 e 19, eram 12 atletas por divisão. Então, você tinha duas lutas da regular season, né? Que é como se você poderia chamar aí uma fase de grupos, se você estivesse analisando isso como uma Copa do Mundo, né? Desses 12, os 8 de cima da chave passam para a próxima fase. E aí o número um enfrenta o número 8, 2 o 7, 3 o 6, Ah, 4 o 5 nas quartas de final. E aí, baseado nesse chaveamento, sairiam as lutas da semi, né, que aconteceriam na mesma noite. E aí, enfim, aí a final que a gente, nesses 2 anos, nós fizemos na noite de Ano Novo, ou seja, dia 31 de dezembro, em Nova York. E aí, antes da virada do ano, logo ali, acho que 11h30 da noite, a gente já tinha dado US$ 6 milhões, 6 cinturões e, enfim, seis novos campeões do mundo. espetáculo, né, meu irmão? E você, isso é uma outra coisa legal que eu queria te perguntar pessoalmente, né? Você cria, né? A gente vê a natural, né? O brasileiro, nós brasileiros, os lutadores, né? A gente é latino, então é natural que se crie um vínculo maior. E você vê o que esses caras passam, assim como eu, como jornalista, acompanhei durante muito tempo, vendo os perrengues que esses caras passam. Como é que é, assim, tem alguma história curiosa em termos de emoção nos bastidores, né? De alguém que ganhou, que você fala, porra, cara, esse cara ganhar US$ 1 milhão, vai... Alguma coisa curiosa, assim, que você lembre? Pô, é muito bacana você poder trabalhar com pessoas como, vou dar exemplos aqui, Nathan Schulte, Rausch, Capelosa, assim, caras que, pô, que não tinham muita coisa ao começar e não eram pessoas, assim, esperadas, não tinha muita expectativa deles ganharem 1 milhão. E, poxa, é difícil eu pegar aqui, não só pelo meu trabalho, mas também porque eu, graças a Deus, tenho a visibilidade do que todo mundo faz, né? Assim, se eu paro para olhar 2021, eu passei 17 dias trancado dentro de um hotel, quando a gente fez a nossa quarentena, enfim, todo mundo sendo testado diariamente para Covid-19, todo mundo usando máscara, contato mínimo. Assim, eu tenho uma boa ideia do que todo mundo que estava ali, entendeu? Passou para poder chegar e competir, sair vitorioso ou não. Mas assim, esses são três caras aí, claro, para o nosso público brasileiro ainda, que assim é especial, muito bacana ver a trajetória deles, como não só como campeões, mas como assim atletas vitoriosos. O Natan tendo ganho 2 vezes, enfim, ele fala abertamente, se mudou para a Flórida, ele passava o verão ajudando, carregando cimento aqui, construindo casa, e no inverno ele ia para Boston para tirar, entendeu? Neve da frente da casa de quem estava pagando. O Rauch dava aula entendeu? Puxava manopla e assim era pago com material, né? Então ele E dava uma fazia aula e faxina, né, cara? Raul fazia faxina. exatamente, fazia faxina. Ele dava aula e, entendeu? O pagamento era em luva, era em bandagem. O Capelosa, entendeu? De forma muito similar também. Então, assim, essas são um cara que passou, entendeu? 3 anos fora, cheio de lesão, um potencial incrível, entendeu? Ajudando gente como Corey Anderson do Bellator, entendeu? Entendeu? A fazer luta pelo cinturão. Então, assim, são pessoas que você pega e você olha assim, pô, é muito bacana poder ver onde eles começaram, onde eles estão hoje em dia, e o fato de serem as mesmas pessoas, com o mesmo acesso, eu ligo, eles atendem, o mesmo carinho, entendeu? O mesmo caráter. E você também, na sua profissão, uma coisa que é bacana, né, Eduardo?
É que você não foi contratado para tratar só com brasileiros, né? Você é um cara que, pô, já teve aqui, você me mandou algumas fotos aqui que eu achei curiosas, né? Você já teve, pô, na Rússia, já teve. Conta aí pra gente, isso aqui é Essa, o que ele essa aí, move, né? essa aí só tá me faltando ali no cantinho, mas o braço aí da ponta sou eu. Isso aí é o Magomed Kerimov. Isso aí foi logo Uhum. depois de ele ganhar o milhão aqui com a gente. Eu fui para o Daguestão, passei uma semana lá com eles, enfim, dando volta, me mostrando de um tudo. Tentei, de forma bem cínica, quase, né, dar um treino com eles ali na montanha, enfim, fazendo quase que só o cardio, e tava quase para chamar a UPA, versão da UPA deles de lá, mas assim, eu procuro manter o trato pessoal, mas ao mesmo tempo que eu tenho o trato pessoal, tento Uhum. distanciar bastante essa parte aí do nacionalismo, né, assim, de, não, olha só, assim com Uhum. brasileiro. Então, Isso assim, foi em foi uma Macachala? viagem. Você teve lá na Isso, capital isso, mesmo? isso foi em Mahatkalar, isso. Esse é o Mark que fez 2 lutas aqui com a gente. Eu tive com ele Duríssimo. em Mahatkalar também, duríssimo, mas isso aí foi em 2018. Ele fez uma luta de um undercard nosso em Atlantic City, em New Jersey. E o que te impressionou mais? Eu tenho que perguntar como brasileiro, né, cara? Lá no Daguestão, não conheço nenhum brasileiro que foi no Daguestão, assim, eu tenho essa curiosidade, assim, porque os caras são muito cascas grossas, né, cara? O que você diria, assim, os caras já nascem treinando, o que chamou mais atenção ali nos bastidores? Acho que o que chama mais atenção é o estilo de vida. Assim, uma coisa é você ir lá para treinar só, para, entendeu? Assim, para absorver por esse lado. Isso não era o meu caso. Eu não sou um praticante, e mesmo se fosse, não chegaria aos pés do que eles fazem, né? Mas Uhum. assim, é poder ver o que acontece depois do treino. Porque às vezes você pode, entendeu? Você pode ter o gás do mundo todo, você pode fazer tudo durante o treino, mas acabou o treino e você não faz por merecer o treino que você Uhum. acabou de dar, né? Esses caras terminam o treino, é uma boa refeição, né? Assim, e quando eu digo uma boa refeição, é tudo muito orgânico, tudo, entendeu? Assim, focando muito nos ingredientes, o que você está ingerindo. Acho que tem muito disso pelo lado da religião também, Uhum. né? Da dieta halal. Muita ida à mesquita, né? Muita reza e nada de farra, né? Assim, eu que não sou muçulmano, que, entendeu? Sou filho de Deus. Chegou um certo ponto lá que eu até quis procurar uma cervejinha para tomar, mas não, enfim, Não não, achou, não? não achei, não existe, entendeu? É En- mesmo, cara? Então acho que é Porra. muito assim do estilo de vida no geral. Nem todo mundo lá é atleta, né? Nem todo mundo lá é praticante de artes marciais, de wrestling e tudo mais, mas sim, se você quer isso para o seu futuro, você tem essa oportunidade lá. Você está nas montanhas, está muito alto em certas partes ali. Tem algumas das academias, a própria academia que os Zabit treinava, entendeu? É do topo de uma montanha, você tem, entendeu? Um cardio absurdo por lá. Então acho que essa combinação. E esse cara aqui, como é que ele é nos bastidores, assim, no trato? Qual foi a tua experiência com ele? Cara, essa noite o Khabib foi para o nosso evento em Atlantic City em 2018. Uhum. Ele fez 6 corners e os 6 caras ganharam. Cara, Então é uma pessoa que ele tem o toque de Midas, né? Impressionante assim. O mais, e assim, ele foi corner lá na época em que a luta com o Conor estava assim começando a borbulhar. Ele já era campeão, uhum. mas o que mais impressiona é assim, ele não queria ser o carro-chefe ali. Ele dava o holofote totalmente a quem estava lutando, a quem, entendeu, fez o trabalho duro, a quem ganhou a luta, entendeu? Ele estava ali para fazer o trabalho de coach e, entendeu, passar o conhecimento dele, mas se distanciava assim quando vinha alguma coisa a mais. Na hora de brilhar, o brilho é dos meus, né? Não, não Isso, é isso, meu. isso. Porra, muito bacana. Aqui eu você também. E olha, Natan, Natan e o Rashid que fizeram a final. E Rashid, isso aí, né? isso aí foi a gente em 2018 a gente fez algumas fotos com os finalistas
em alguns pontos turísticos aí de Nova York. Isso aqui era numa estação de trem. Uhum. Isso aí foi a nossa primeira final. Natan não tinha embolsado o primeiro milhão e não tinha a cinta ainda. Rapaz, imagina a ansiedade dele aqui. E essa aqui é quando você era estagiário do UFC ainda, imagina, novinho. Isso aí foi nas épocas ainda de estagiário, isso aí acho que foi 2014, uma coisa assim. Caramba. Pô, conheceu essas feras todas aí nos bastidores. Esse aí não tem igual, né, meu irmão? Não, não tem, não tem. Astral impressionante, pessoa Isso realmente. aí, Outro que também ajuda todo mundo e, pô, todos, impressionante. todos. Deu o ar da sua graça aí a nossa final em 2019. Bacana. E essa fera aqui? Isso aí foi em Vegas, em 2019 também, nos playoffs. Ele, enfim, esteve lá com a gente. Um desses caras que, assim, o ambiente fica, ao mesmo tempo que fica mais Diferente. leve, fica mais pesado. Com ele também. Você ter esse cara sentado ali, enfim, do lado do cage, você poder, enfim, lutar e pegar a reação dele é uma coisa que eu ouvi de muita gente, assim, é difícil, difícil. Difícil, né? Isso aqui. Ah, essa é aquela que você falou, né? A academia Isso lá em. Isso é em Grozny, na Chechênia, Uhum, na academia do Kadyrov, na Armat Fight Club, uhum. com o Said Nurmagomedov, que luta o UFC, e o Uhum. Magomed Rasul, que luta o ACA. Rapaz, a estrutura da academia é impressionante. O Verdun também já esteve lá com o Kadyrov algumas vezes. O Kadyrov Já deu um Mercedes para ele gigante e tal. a infraestrutura dos caras lá é diferente mesmo, assim, são coisas que você só vê parecido, e quando eu digo parecido, assim, eu tendo a puxar a sardinha para a brasa de cá, né, assim, poxa, é uma coisa que você vê assim numa ATT da vida, parecida. Eles tinham o mesmo tamanho desse galpão, eles Uhum. tinham só de piscina, hidromassagem, jacuzzi, e aí a terceira estrutura é a própria casa do Kadyrov, do Ramazan Kadyrov. Caramba. E, o, a comparação Chechênia-Daguestão também é parecido? A Chechênia tem mais um relaxamento? Dá para tomar uma cervejinha na rua? Não, não, a Chechênia é mais ainda, é mais É mesmo, regrado. cara. Vou chamar de país, mas é um estado com mais estrutura, assim, com mais investimento, assim, tem seus prédios altos, tem o seu tipo de opulência. Quando eu cheguei lá, assim, eu nunca fui à Arábia Saudita, mas tinha um quê de uma mistura de Las Vegas com Entendi. Arábia Saudita, entendeu? Uns prédios muito opulentes, com muita luz, mas ao mesmo tempo o temor a Deus e a religiosidade que impera por lá. Isso aqui é. Aí, a gente falando dele aí. Eu sou Homem. fãzaço, enfim, assim como a torcida do Flamengo, né? Fãzaço desse cara. Isso É, aqui foi logo antes da primeira luta dele aqui com a gente. A gente foi para Califórnia para filmar com ele, com o mestre Rafael Cordeiro. Estão passando uns 2 dias por lá, fazendo as filmagens aí, antes da luta dele. Antes dele passar 17 dias confinado com a gente. Aqui, é, Crocop, que veio, essa foi a única luta que ele veio aqui conosco, foi a semifinal do Anti-The Legion em 2021. Ele ganhou do Denis Goltsov, foi uma grande zebra. E tava aí, assistindo essa luta semana passada. lutaço, lutaço. Tá. E dessa luta, a gente foi para Zagreb, fizemos as filmagens na academia dele, que fica dentro da casa dele. Outra dessas academias assim especiais, cheia de bandeira croata, um verdadeiro museu assim para os amantes do esporte. Pô, que história, hein, rapaz? E esse cara aí também não existe, né? Isso aí mata um Esse é um milhão, né? coraçãozão, irmãozaço meu. Eu tava falando com ele hoje mais cedo. Vai voltar. Eu tava falando com o Parrumpinha, ele definiu bem, né? Ele falou, cara, o cara de sapato, ele só luta estando tão 100%, né? Se ele não tiver 100%, ele não luta. Porque eu perguntei se ele poderia
fazer alguma super luta até o fim do ano, né? Você acha que existe essa possibilidade? Isso são coisas que a gente está conversando, inclusive eu falei com ele sobre isso, falei com o Ali também. São coisas aí que a gente está pautando, mas como você falou, e ele mesmo falou também, ele não, assim, não teria nem como ele estar 100%, né? Não tinha sparring para ele dentro da casa. Ele veio para cá agora, chegou aqui na TT acho que faz uns 10 dias, 2 semanas. E antes disso já teria um pouco lesionado, antes disso eu digo do BBB. Joelho, na verdade, é. Isso, exatamente. Então, eh, enfim, já estava vindo de lesões durante a própria temporada de 2022, que acabou que foi o motivo pelo qual ele saiu da semifinal, dando vaga ao Josh. Então, assim, para o próprio plantel da temporada, né, o bonde já andou, e nem se o bonde parasse, assim, daria tempo para ele, porque o cara é perfeccionista, o cara tem o cinturão, não teria para que só entrar e cair agora de paraquedas. Mas a gente está, enfim, estamos conversando aí sobre uma potencial luta casada, enfim, na segunda metade do ano. Tomara, tomara. A galera quer ver o homem de volta. E esse aí vai estar aí. Você vai estar no Brasil com ele, com o presidente, né? Pete, qual é o nome do presidente mesmo? Pete? Pete Murray. Pete Murray. Pete Murray. Aí o Isso homem aqui aí. foi daquela época, daqueles dias que eu estava falando aí, que ele veio ano passado e esse ano também, como jurado, um special guest nosso aí para os eventos do Challenger Series que a gente fez no estúdio da Universal Studios, em Orlando. E essa aí foi, acho que ele fez das oito noites, acho que ele fez umas 4 ou 5. Eu acompanhei. Aí você e o homem, né? O patrão. Eu e o Poderoso Chefão, a gente foi, a gente foi tocar o sino da Bolsa de Valores de Nova York. Isso aí foi logo antes do nosso evento de playoff em Nova York ano passado. Foi o primeiro evento dos nossos 3 eventos de playoff. Um foi em Nova York, aí a gente fez o nosso primeiro evento internacional, no País de Gales, e o último sendo em Londres. Essa aqui, olha aí, essa fera também, esse ano. Grande surpresa aí, né? Começou bem já, né, cara? Pois é, pois é. Isso aqui foi em Belém, final do ano passado. A gente, depois de, enfim, dos 6 campeões, né, terem voltado para casa, a gente quis pegar um material, assim, né, das celebrações. E aí calhou que ela chegou em casa e teve aquele jogo do Brasil com a Coreia do Sul. Então foi uma festa grande lá. A gente levou, enfim, equipe de filmagem e tudo mais para filmar a celebração. Isso aí foi Isso no ela já galpão tinha lá. ganho 1 milhãozinho dela. Isso, isso, isso. Que Isso aí foram uns 2 ou 3 dias depois de ela ter voltado para casa, já com 1 milhão na conta. Que legal, cara. E aqui, para terminar, isso aqui Esse foi você o seu fazendo a primeiro evento. tradução, né? Isso aí foi o primeiro evento da PFL, que foi Uhum. junho, eu acho, de 2018. Eu fazia a tradução com o Bas Rutten e com o Bodão, que lutou GP em 2018 e 2019. Ah, maravilha. Uma dúvida, Eduardo. Eu estava estudando aqui esses dias. O que faz o diferencial? Por exemplo, eu estava. Agora eu estou até sem um exemplo de cabeça aqui. Mas, por exemplo, a luta na decisão, Clay Collard, por exemplo, né? Por que ele estava à frente, se eu não me engano, do Rausch, que também venceu na decisão? Isso aí era uma coisa que eu ia te perguntar até no áudio aquele dia. Eu vou te mandar aqui, enfim, isso é bem interessante e é uma coisa boa. Eu não gosto de falar disso assim, de só puxar da minha cabeça, porque às vezes eu esqueço de um dos critérios que vem acima, tudo mais, então, mas eu vou te mandar o PDF, é bom para os fãs do esporte, quem está acompanhando, poder ter todos os critérios de desempate, acho que são uns 12. Desculpa, a Ana me mandou. A Ana me mandou. Você mandou para ela, ela me Eu mandei para a encaminhou. Aninha Eu também, isso. vou ler com calma aqui. Isso, então assim, vai tudo desde uma vitória por nocaute no primeiro round vale mais do que 2 vitórias por decisão. E o motivo disso é o tempo que você passou dentro do cage para conquistar aqueles 6 pontos. Enfim, tem tudo bem explicadinho. Essa O parte, motivo pelo qual essa parte o aí eu motivo até pelo qual entendi. eu tô pensando agora
pode ser que tenha chegado até o ponto do scorecards, né? Então, Uhum. se a luta do Raush foi, vamos dizer, 30-27, Ah, ele entendi. vai estar, ele pode estar, entendeu, na frente ou o contrário, né? No caso, O o que Clay faz Collard pode sentido, estar na talvez frente o dele. Clay Collard tenha feito um 10-8. Eu não olhei o scorecard, mas o primeiro round com o japonês faz todo sentido que seja um 10-8, né? E aí ele ganhou os outros dois por 10-9, aí faria todo sentido, né? E a luta do Raul foi mais parelha. Mas o Sim. critério de vocês porra, é muito redondo, cara, é muito legal. Quem é que foi o crânio ali que botou isso tudo no papel? Porque é difícil, né, cara? Uma coisa é você fazer isso no basquete, na NFL, você fazer, transportar isso, esse raciocínio por MMA e fazer bem feito, né, cara? Parece que é alguém que entendia do negócio, porque eu nunca vi ali um critério que eu falo, pô, isso aqui não é justo. Isso é uma coisa que, assim, eu estaria mentindo se eu falasse: "Ah, não, é assim desde o primeiro ano". Mas depois do primeiro ano, que a gente viu, assim, certos casos especiais, né, que certas coisas aconteciam, você não tem como pensar em todos os cenários, né. Foi uma coisa que a gente foi aperfeiçoando com o tempo, mas tem uma equipe grande aqui de gente que veio de outros esportes ou, entendeu, gente que trabalhou com outras emissoras e que a gente senta sempre, enfim, a gente costuma fazer várias reuniões, uma antes da temporada, outra logo quando a temporada termina, uma depois do final da regular season, para ver que regra está funcionando bem, qual não está, se existiu algum atleta que a gente sentiu que, enfim, foi desfavorecido de forma assim grotesca por alguma regra, entendeu? Que não tivesse fazendo tanto sentido. Então, acho que no momento, como você falou, acho que no momento a gente está assim com uma regra bem redondinha, bem que funciona bem e que não tem muito espaço assim para interpretação. Falando de números, assim, você que está desde o início, né? O que te chama mais atenção em termos de crescimento numérico, de margem de fãs, que você possa passar para a gente? Olha, eu acho que é a visibilidade, né, que vem entendeu, com grandes parceiros, assim, né, como o Combate, como a ESPN. Eu acho que, assim, assim, se você ter esses nomes atrás da empresa, você ter, entendeu, nomes de alguns dos nossos patrocinadores, entendeu, nomes de alguns dos investidores, acho que isso é uma coisa que fala muito, porque isso são coisas que você consegue linkar direto, entendeu, com investimento financeiro ou, entendeu, com investimento de tempo mesmo de uma pessoa ou de uma entidade que sabe do que está falando, né. Acho que isso para mim, assim, eu não lido muito com isso. O meu lado aqui entendeu, é saber quem sabe lutar, quem não sabe, quem já soube, entendeu? Valor de mercado nesse sentido. Mas, assim, do meu lado aqui como fã e uma pessoa que viu onde a gente estava em 2018 e onde estamos agora, acho que essa é uma boa, assim, uma boa medida para mim. Então vamos torcer aí, né, cara? O trabalho está sendo bem feito, essa parceria com o Combate também está dando frutos aqui, né? A gente tem visto falar muito mais de PFL hoje em dia. Vamos torcer para vocês chegarem aí para o Brasil quanto antes, fazer uma edição aqui. Não seria nada Vamos sim. mal. Você é Nada carioca, mal. né, Eduardo? Você é carioca. Sou carioca. Sou Conrado. Você acha que se tiver a possibilidade, se vier para o Brasil, tem alguma cidade que tenha mais chances que outra? Eu não Eu não sei mesmo, não sei mesmo. Eu acho que, enfim, os grandes polos, o Brasil é difícil a gente elencar, né, um polo, do esporte no Brasil, porque eu acho que tem tanta cidade que É, faria sentido, né. São Paulo, Rio, Curitiba, é entendeu, verdade. Natal, pô, tem tanta cidade, entendeu, Manaus, tem tanto lugar, assim, que é referência do esporte, que faria sentido, assim, para ter um evento de grande porte, chegar, entendeu, e prestigiar e honrar os esforços aí do da comunidade, é difícil de dizer. Maravilha, meu irmão. Agradecer muito a participação. Foi um prazer ter você aqui no PVT. Espero fazer muitas outras aí no decorrer do próximo ano. Pô, obrigado a vocês aí pelo convite e vamos sim, sempre. Valeu. Um abraço grande, Eduardo. Valeu, Um cara. abraço, um abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.